No Batendo Ponto de hoje, Samuel Felício, Samuca, um dos presentes maravilhosos do Ser. Fizemos o Ser juntos, verdade. Um curso fantástico na São Paulo. Foi mesmo. E você foi um grande presente para a nossa turma, porque você é muito fora da curva. E vocês vão conhecer agora Samuca. Conta quem é o Samuca. Olha, Bia, obrigado por essa introdução, por essa gentileza. Honrado, muito feliz com o convite. E você está fazendo a pergunta mais existencial que pode existir para uma pessoa. Quem é você? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma separação entre quem eu sou e quem eu estou, né? Verdade. Então, quem eu sou... E eu nem te falei quem você está. Exatamente, mas quem estar acho que é uma prioridade secundária. Quem eu sou um ser humano, eu sou um sapiens, e como ser humano, eu estou sujeito às mesmas paixões, os acertos, as mesmas necessidades, como todos nós. Isso nos unifica, o fato de sermos todos humanos. Aí, a partir disso, a gente vai construindo, né, culturalmente, as nossas decisões, as nossas identidades. E dentro dessas identidades, eu sou um homem hétero, eu sou um homem negro, eu sou brasileiro, sou um paulistano, né, nascido e desenvolvido aqui na Zona Norte de São Paulo e criado naquelas melhores safras dos anos 60, que são os anos considerados os anos dourados, os anos do idealismo, do romantismo. Então, esse é o Samuel Felício. Esse sou eu, ou Samuca, como eu gosto de ser chamado. Legal, tá legal. E quem você está? Quem eu estou? Muito bem. Bom, nos últimos 40 anos, eu estive desenvolvendo toda uma história corporativa, porque eu tenho mais de 40 anos de experiência na área executiva, sempre trabalhando na indústria eletroeletrônica. Então, trabalhei sempre nesse período por empresas internacionais, americanas, uma empresa chinesa, e as outras todas foram americanas mesmo. E vivi nos Estados Unidos também por 4 anos, quando eu trabalhei justamente, olha só que paradoxo, quando eu trabalhei na empresa chinesa, eu fui viver nos Estados Unidos. Não acredito. E morei 4 anos lá. Eu era diretor comercial e responsável por uma região grande nos Estados Unidos e da América Latina também. E depois voltei ao Brasil, com minha família nós decidimos continuar no Brasil e continuei a minha carreira aqui no Brasil. Hoje, quem eu estou? Eu estou gerente geral de uma empresa chamada TTI aqui no Brasil, internacionalmente a TTI, que é a 6ª maior empresa no ranking das empresas da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Legal. O que nós fazemos? Nós somos distribuidores de componentes eletrônicos, atuamos muito fortemente focados para a indústria automobilística, a indústria médica, a indústria de base em geral. A gente fornece todas essas pecinhas e essas coisinhas que ninguém sabe o que é, mas que fazem funcionar todas as coisas. Que de legal. Carro a celular, avião, microfone como esse, coisas que assim. Que fantástico. Legal. Muito bom. Legal. E é uma história, com certeza, nessa longa carreira. Sim. Tem muita história para contar e por isso que a gente vai bater o ponto. Muito legal. Muito bom. Vamos e aí, para começar, a gente sempre começa pelo fracasso. Legal. Como um fracasso, ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para o sucesso futuro? Muito legal. Ó, deixa eu falar uma coisa, vou contextualizar para você. Eu aprendi desde sempre... tinha uma frase, embora não seja hoje assim, religioso, eu tenho uma criação, uma base muito religiosa, tudo mais. Eu até fiz um ano de seminário teológico, para você ter uma ideia. Uau! Né? E existe uma frase na Bíblia que fala assim, que é melhor, muitas vezes, você estar numa casa onde há choro e luto do que onde há festa. E isso me incomodava um pouco, porque eu não conseguia entender. Até uma vez que eu estive num velório, e num velório de uma pessoa, de um jovem, que era um jovem da minha idade na época, e morreu comemorando o aniversário, bebeu demais, foi dirigir, bateu o carro e acabou morrendo. E aí as pessoas chorando, sofrendo em volta do corpo, comentavam muito, puxa vida, mas que se ele não tivesse bebido, se ele não tivesse dirigido. E aí eu percebi que no luto e na morte, e no fracasso, né, que é uma espécie de morte, você tenta refletir sobre os motivos que levaram à morte. Então, você fica refletindo sobre isso. E, ao contrário, quando você está num ambiente de festa, você só celebra. Você não quer pensar nada. Você não fica discutindo efetivamente por que você ganhou, você quer comemorar, você quer estourar champanhe, você quer beber, você quer se divertir. Então, eu entendo, por mais doloroso que seja, que os momentos de luto, e muitas vezes os chamados fracassos, são realmente, sem ser blasé ou clichê, são oportunidades efetivamente de crescimento. E aí eu vou falar para você
Nem vou trazer para uma experiência profissional, porque, obviamente, com uma carreira longa como essa, tive muitos insucessos, né? Quem não os teve? Com certeza. Porém, eu vou abordar um fracasso pessoal, uma dor, um luto pessoal que marcou minha vida aos 13 anos de idade, ok? Nossa, jovem. Muito jovem. Criança, né? Criança. Então, o que acontecia? Com 13 anos de idade, eu sofri uma grande desilusão amorosa. Eu fui rejeitado por alguém e foi em função, obviamente, do meu fenótipo, da minha identidade racial e também da minha condição social que eu tinha. Porque eu fui criado nos subúrbios de São Paulo, numa região menos privilegiada. E aquilo quebrou um pouco uma certa inocência que eu tinha, porque eu acreditava, como continuo acreditando, que todas as pessoas são iguais e as pessoas são legais ou não, independente das suas identidades, né? Mas aquilo foi um choque na minha vida. E eu fui procurar um amigo mais experiente, sofrendo aquela dor, aquela sofrência, né, do amor. E esse amigo me deu um livro, que até, tenho que ser sincero para você, acabei me esquecendo o título dele. Mas esse livro, entre outras coisas, era um livro que tentava mostrar muito a questão da autoestima. Ele contou uma história que eu jamais esqueci. E essa história dizia o seguinte, que um rei chamou todos os sábios do seu reino e pediu para que eles resumissem toda a sabedoria do mundo. E eles tinham que fazer isso, e eles trabalharam fortemente nisso, e depois de um tempo voltaram para o rei e trouxeram 10 livros. E falaram, rei, sua majestade, aqui estão resumidas toda a sabedoria do mundo em 10 livros. O rei pegou, cortou a cabeça de um deles e falou, não, vocês não fizeram o trabalho direito, voltem e me resumam toda a sabedoria do mundo. Assustados, eles voltaram, trabalharam um pouco mais e quando regressaram, voltaram com um único livro. O rei olhou aquele único livro, cortou a cabeça de outros dele e falou, não, vocês não estão entendendo, eu quero que seja resumida toda a sabedoria do mundo. Depois de mais um tempo, voltaram com uma única folha, e nessa folha havia uma frase. E quando o rei pegou aquela folha, leu aquela frase, sorriu e falou, agora sim, vocês conseguiram resumir toda a sabedoria do mundo. Premiou aquelas pessoas com joias, com posses, com honra, e aqueles sábios ficaram muito felizes. Entendeu? A pergunta, qual era essa frase? Tô aqui pensando. Não existe almoço grátis. Aquilo mexeu na minha vida e pessoas com a minha origem, uma origem mais difícil, uma origem... veja bem, meu bisavô materno nasceu no dia 3 de outubro de 1871, provavelmente dentro de alguma senzala aqui dentro do Brasil, embora tenha nascido na lei do ventre livre. Então, você consegue imaginar qual que é a história, a jornada e o deslocamento que pessoas como eu têm que fazer na vida para poder efetivamente alcançar lugares, né, posições como aquela que eu tive a sorte de conseguir. Então, o que acontece, Bia? Falando efetivamente dessa experiência pessoal de luto, de dor que me moldou. A gente sai para trabalhar com 13 anos de idade, como foi o meu caso, não para desenvolver uma carreira, não efetivamente para chegar ao posto de se tornar uma pessoa capaz de trabalhar como gerente geral ou presidente, ou como as pessoas gostam de dizer, CEO de uma empresa. Não. Na verdade, pessoas com a minha origem, elas começam a trabalhar muito cedo para poder fugir da insegurança alimentar, para poder colaborar com a família, dar uma, que a gente chama, uma inteirada numa conta, coisas desse tipo. Então, aquilo me moldou porque eu aprendi que não existia e não existe almoço grátis. Se eu quisesse ocupar um espaço e um lugar, eu deveria pagar um preço por ele. Então, eu saí para trabalhar. Eu, desde então, sou basicamente responsável por tudo aquilo, né? Claro, a gente sempre tem ajuda de aliados, de pessoas maravilhosas, que são avatares que aparecem na nossa vida, mas, na verdade, eu aprendi ali aquela coisa ruim, aquele luto, aquela decepção, aquele insucesso, vamos chamar assim, moldou o meu caráter. No sentido de falar, olha, se você quer, você vai ter que pagar o preço por isso. E isso me ajudou a vida inteira, inclusive tem me ajudado até hoje, nas minhas escolhas. Muito legal. Que importante essa experiência aos 13, né? Com certeza. Porque, de fato, muito cedo te levou para um novo posicionamento diante do mundo. É verdade. Um posicionamento protagonista, de
não vou dizer, eu não gosto da palavra lutar, né, porque é muito pesada, mas de fato, ocupar esse espaço com maior força e protagonismo. Né? Com certeza. E, recentemente, o ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um jantar com um dos vice-presidentes da AWS que estava no Brasil. E ele também falou uma frase. Eu sou uma pessoa que presto muita atenção em frases, né? Eu não sou um excelente frasista, mas eu gosto das frases. E as frases, hoje em dia, elas ajudam muito nos shorts, nos cortes, quando a gente participa de podcasts. E ele dizia o seguinte: quem quer ocupar a posição de protagonista tem que estar disposto a pagar o preço. É basicamente uma adaptação do não existe o almoço grátis. Então, assim, eu prefiro olhar sempre desse ponto, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho uma situação, um obstáculo grande, não são poucos os que a gente tem, na vida pessoal e na vida corporativa, eu entendo de que, olha, estou pagando um preço para, enfim, obter alguma coisa. Nada vem de graça. É verdade. Falando em nada vem de graça, em off a gente falou de uma questão que eu vou fazer agora gravando. Nos últimos 5 anos, eu sei que, na verdade, você comentou de uma coisa muito recente. Que nova crença, comportamento ou hábito mais melhorou sua vida? Olha, nem preciso dizer. A questão é o seguinte: a maior preocupação que eu tenho com a saúde, não com a doença. Isso mudou, esse é um hábito, me forçou a criar novos hábitos, novos comportamentos. Então, eu passei a ser muito mais assíduo na questão da atividade física, que era uma coisa que sempre, assim, a gente sempre relegava para uma coisa de segunda, terceira posição. Veja bem, né? E não, passou a ter uma importância muito grande para mim. Eu comecei a desenvolver o comportamento e o hábito de fazer atividade física às 6 da manhã, quando não faço antes. Às vezes, quando eu tenho problemas de sono e acordo muito cedo... Você já vai. Eu já desço no prédio onde eu moro, eu tenho uma academia legal, eu fico fazendo esteira lá e, pelo menos, pensando um pouco, aquilo também me ajuda muito. Mas, assim, de uma maneira formal, eu frequento um estúdio onde eu procuro estar fazendo atividade a partir das 6 da manhã. Isso é uma coisa que me mudou muito a minha cabeça, me ajuda muito. Eu já saio para o dia de trabalho de uma maneira totalmente diferente. Outra energia. Também, como eu falei, como eu estou mais preocupado com a saúde do que com a doença, a dieta alimentar tem me ajudado bastante também. A calibrar um pouquinho alguns hábitos, evitar muita carne vermelha, muita gordura, beber moderadamente só aos finais de semana, tentar evitar o máximo. Enfim, a gente vai equilibrando, calibrando um pouquinho mais e se entendendo, né, no nosso corpo. O Nuno Cobra, eu li um livro dele e ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o corpo é a expressão do nosso pensamento. Então, é uma coisa que é importante, a gente refletir no corpo da gente um pouco daquilo que a gente é. Muito um pouco daquilo que a gente gosta. Muito legal, muito legal. Mas também, recomendações ruins você recebeu na vida, com certeza. Claro que quem recomendou achava que era bom. Mas que recomendação ruim você ouve como número 1 de uma empresa, por exemplo, ou nessa sua jornada? Que recomendações? Olha, na verdade, nós temos várias, né? Que a pessoa acha que é boa. Exatamente. Você tem, até eu estava falando recentemente com um amigo lá da empresa, falando o seguinte: às vezes a gente ouve muitas vozes, né? É importante ouvir muitas vozes, mas nem sempre as muitas vozes vão fazer você escolher a forma mais adequada. Até usava uma metáfora para ele, porque ele é bastante religioso, né? Eu dizia, a população teve a chance de escolher entre Barrabás e Jesus Cristo. E, na verdade, Pilatos, que era um líder que queria mais ou menos lavar a mão e falar: eu não quero a minha mão suja no sangue de qualquer inocente, falou: olha, vocês decidam o que vocês querem fazer. E a população utilizada, enfim, eu não sei se existia fake news na época, mas enfim, acabou escolhendo Barrabás, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as vozes que chegam para a gente. Mas, assim, entre elas, a minha maior preocupação é com as vozes enviesadas. Todos nós temos vieses, você sabe bem disso. Uhum. Mas, às vezes, a nossa sociedade, Bia, construiu determinados estereótipos com respeito a o que a gente chama hoje de minorizados, né? Mulheres, homens negros, homossexuais, né? Uhum. Enfim, e outros, PCDs. E, assim, isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, em janeiro agora. Fiquei 15 dias lá e fiquei um pouco assustado, né, com algumas coisas que eu ouvi e vi, né?
E de pessoas que, efetivamente, pessoas que eu admiro, pessoas até que a gente realmente fala, poxa vida, essa pessoa tem uma história interessante, tem uma posição interessante, é uma pessoa esclarecida. Então, por exemplo, eu ouvi coisas do tipo, nós não podemos mesmo continuar com políticas de diversidade e inclusão, porque nós estamos masculinizando as nossas mulheres. E se a gente continuar fazendo isso, dando funções de homens para mulheres, daqui a pouco quem vai cuidar dos nossos filhos? Quem vai cuidar das nossas famílias? Acredite se quiser, não estou brincando. Nossa. Então, coisas desse tipo que você fala, meu Deus, que voz é essa? E você imagina uma pessoa que vocaliza uma coisa dessa, que tem um espaço de poder. Uma pessoa que vocaliza, quer dizer, ele está expressando um pensamento, uma forma de ser, que é dela, né? Você imagina essa pessoa tomando decisões sobre a vida de centenas, dezenas, às vezes milhares de outras pessoas. Então, hoje eu desenvolvi um filtro muito grande, tá? No sentido de que, seja o que for que eu ouça, até vindo de pessoas que, de uma certa forma, são pessoas que, enfim, têm lugar de fala, são pessoas que estão compartilhando espaços de poder, eu realmente aumentei muito maior o meu filtro para poder ver se aquelas vozes que estão chegando para mim como conselho ou que estão chegando para mim como qualquer tipo de sugestão, elas efetivamente chocam os valores internos que eu efetivamente tenho. E talvez a idade tenha colaborado muito comigo, que ela me dá essa prerrogativa de começar a dizer, não, eu tenho que ter a minha opinião a respeito disso, Claro. eu tenho que filtrar muito. Então, assim, eu desenvolvi talvez um filtro grande contra vozes muito enviesadas, contra estereótipos, e isso é uma coisa que, assim, em todo lugar, né? Mas na nossa sociedade, aqui no Brasil, ela ocorre o tempo todo. As pessoas vêm conversar comigo muitas vezes, parceiros e tudo mais, olham um homem negro como eu, né? E, assim, não percebendo isso, porque também existe um processo de invisibilização, porque eu estou ocupando um lugar que não é efetivamente um lugar que foi destinado para mim, e as pessoas não se sentem nem sequer acanhadas de dizer barbaridades contra a diversidade, inclusão, mostrando estereótipos que tem contra pessoas como eu. Enfim, é um negócio muito louco. A palavra é louco. Muito louco mesmo. E você tem que ter muito equilíbrio emocional, profissional. Você tem que ter feito aquela que eu considero a maior jornada que um ser humano pode fazer. Vou até usar, porque eu sei que você recentemente foi fazer uma trilha, uma caminhada lá do fim do mundo, e eu acompanhei, parabéns, foi um negócio legal. Mas eu acho que aquela jornada que você fez não é tão grande, tão longa, quanto aquela que eu considero a maior jornada de todas, que é a jornada para você conquistar a sua autoestima. Essa é uma jornada interna e é a mais valorosa, a mais importante e a mais longa que qualquer pessoa pode ter. É verdade, é verdade. Incrível. Agora eu tô assim. Não, e assim, é muito... Não, pelo tempo que a gente conviveu juntos no Ser, claramente, para mim ficou muito claro, né? Você, ao longo dessa jornada, você procurou estudar muito, ler muito, encontrar muitas vozes, para que hoje você tenha um filtro muito claro, baseado no seu autoconhecimento, inclusive, um filtro muito claro baseado nos seus valores. É verdade. Que é o que é importante para você, né? Os nossos valores é aquilo que é importante para nós. E se a gente tem isso muito claro, a nossa tomada de decisão fica muito mais segura, muito mais, de fato, alinhada a nós e não aos outros. Porque quando a gente começa a querer agradar a todos... Não dá. A gente vai se perder no caminho. Exatamente. Não seremos mais nós. Deixa eu só... É muito interessante esse ponto que você está colocando, porque, vamos dizer assim, você, na posição de mulher, talvez tenha enfrentado essa situação, não sei, estou supondo. Mas imagina o seguinte, no Brasil, hoje, somente 3% dos homens negros, como eu, ocupam a posição que eu tenho. Então, assim, nós somos... Dizem, né? As estatísticas estão mostrando isso, mais de 50% da população deveríamos estar proporcionalmente com mais ou menos 50% dessas posições. Não, estamos ocupando 3%. Mas quando você olha na posição, por exemplo, de empregada doméstica e faxineiro, nós ocupamos uma ampla maioria. Então, assim, existe uma situação aí que precisa ser estudada para quem não acredita no termo... racismo estrutural, né? Mas, enfim, está aí para ser discutido. Então, o que acontece? Muitas vezes, para você
poder avançar e ocupar determinados espaços, é necessário que você... Há uma luta interna muito grande de você querer agradar. Eu preciso agradar. Porque se eu não agradar, eu já tenho efetivamente todas as razões do mundo para ser bloqueado, para ser impedido de alcançar. Você entendeu? Uhum. Então, isso é um processo, por isso que eu falo da jornada da autoestima. Porque você, quando começa a se encontrar e recupera a sua autoestima, e você aprende de que você não é melhor nem maior do que ninguém, e nem inferior e pior do que ninguém. Você simplesmente é um humano, você é um igual. E quando você se sente um igual, você começa a dizer não. Você começa efetivamente a falar, não, não sou obrigado, não, eu não quero fazer isso. E eu posso dizer, eu tenho esse poder de dizer não, porque eu me sinto igual. Então, essa é uma luta muito grande, que eu acredito que pese muito na vida, nas decisões e no comportamento de grupos sociais chamados minorizados, que hoje conseguiram alcançar espaços de poder. Interessante. E me diz uma coisa, nos últimos 3 anos, o que você ficou craque em dizer não? Não sou obrigado. É isso, realmente, é uma coisa que eu tive que trabalhar muito isso, né? Obviamente, não vou ser aqui criar uma narrativa extremamente, eu sou super, porque não é bem esse o objetivo, mas é óbvio que para poder conquistar coisas que eu conquistei, eu fui obrigado a dizer muito sim, senhor, mesmo não gostando. Vou te contar algumas coisas assim muito engraçadas. Quando eu tive um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei num banco que já não existe mais. Eu tinha 13 anos e meu pai foi me levar no emprego, na Avenida Paulista. Uhum. E aí o que aconteceu? Era um dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1978. E aí meu pai falou, eu vou ficar te esperando aqui embaixo para que quando você for dispensado, a gente volte correndo para casa para a gente assistir o jogo do Brasil. E aí eu subi para poder me apresentar. E aí quando chegou lá em cima, o meu supervisor, meu gerente, falou, olha, você não precisa continuar hoje porque nós vamos dispensar todo mundo por causa do jogo. Volte amanhã cedo e, por favor, vou te dar um conselho. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, trabalhe direito porque você já tem um grande defeito na sua vida, que é ser negro. Eu tinha 13 anos de idade. Mas isso aí. Então, você vê como que era a escola, as coisas que você tinha. E eu tive, porque eu tinha necessidade, eu precisava do emprego, eu tive que abaixar a cabeça e dizer, sim, senhor fulano de tal, que era o nome dele. E ao longo da carreira, tive outras situações. Aí, quando já estava mais formado, profissional, trabalhando já em outras grandes empresas, eu fui parte de uma geração que nos anos 90 teve que começar efetivamente a fazer essa luta. E eu tenho que chamar de luta porque foi luta e foi pesada mesmo, né? No sentido de mostrar para as pessoas e mostrar para as organizações naquele momento o quão elas me discriminavam, pela minha condição, pela minha identidade e coisas assim. Então, eu fui um cara que trabalhava numa empresa multinacional, que eu era o único vendedor, vamos chamar assim, vendedor técnico, e eu comecei a ir trabalhar, às vezes, ornando chapéus africanos. E as pessoas olhavam para mim e falavam, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Era uma maneira de eu provocá-los. Era uma maneira de eu usar aquilo para começar a discutir com eles a questão do racismo. E rapidamente, que eu não quero me alongar nesse tema, eu me lembro de uma situação muito interessante. Eu comprava uma revista americana que chama Ebony, existe até hoje. E é uma revista feita nos Estados Unidos para a população, comunidade afro-americana e tudo mais. E traz sempre matérias de pessoas negras. E um dia eu saí para almoçar e deixei a revista em cima da minha mesa. E aí, quando eu voltei do almoço, o meu gerente e outros colegas pegaram aquela revista e estavam todos olhando a revista, folheando a revista. E aí eu olhei e falei, oi, tudo bem? Vocês estão gostando da revista? Né? Eles disseram assim, olha, eu estou assombrado com você. Por quê? Ele falou, eu não sabia que você era racista. Eu falei, eu racista por quê? Ele falou, você lê uma revista que só tem preto. Como é que você não pode ser racista? E aí eu peguei uma revista, que eu não vou dizer o nome, que é uma revista muito conhecida aqui no Brasil, e eu falei, então você também é? Porque me encontra uma pessoa preta nessa revista. Aí eles pararam, e aí essas coisinhas eu comecei a fazer muito, incomodar o sistema. E naquela época não havia ainda o suporte que a gente tem
de organizações, de ONGs, think tanks, como o Instituto Pactuar, que você sabe que eu sou mentor também. Não existia nada disso. Enfim, era uma atitude voluntária pessoal, numa luta pessoal diária para poder ocupar o meu espaço. Então, muitas vezes, a gente foi obrigado a dizer sim, a gente compor, a gente ouvir e ficar quieto, mas aí, à medida que o tempo vai desenvolvendo e você vai fazendo a jornada da autoestima e você vai resgatando esse amor próprio e se sentindo igual, você se sente mais potente para poder dizer não e fazer as coisas que você acredita, não porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque você é mulher, ou porque você é gordo, ou porque você é magro, não, mas simplesmente porque é parte do seu querer. Muito bom. E falando, né, acho que nas provocações que você fez, qual conselho você daria para um aluno brilhante que está saindo da faculdade e vai encarar nosso mundão corporativo? Legal. Bom, tem alguns conselhos para ele. Primeiro, o sucesso ele é cheio de paz. O fracasso é órfão. Então, não pode esquecer disso, nunca, ok? Eu sei que essa geração que está saindo agora, eles saem com uma expectativa muito forte, talvez influenciados por redes sociais, pelos influenciadores e tudo mais, de que tudo vai ser uma jornada maravilhosa, de que eles já vão chegar rapidamente a ser CEO, VP, Managing Director, ou seja, ganhar o que milhões. for, ganhar milhões, aparecer na capa das revistas mais fantásticas. E, na verdade, essa jornada não é assim, né? Ela é, como eu falei, ela é feita de muitos lutos, né? De muitas decepções, de muitos tropeços, mas o tropeço é aquela oportunidade de você calibrar um pouco melhor essas expectativas. Então, o que eu diria é alinhe um pouco as suas expectativas, não acredite, porque pelo fato de você ter saído da faculdade, pode ser uma faculdade bem simplesinha, pode ser a melhor faculdade do Brasil, não existe garantia nenhuma desse sucesso. Sucesso ele é construído. Então, cuidado com as expectativas, né? Modele. A verdade ela é multifacetada, ela tem muitos ângulos e nós só temos uma parte dela. Na verdade, ela é muito mais complexa. A realidade do mundo, eu sou um cara que, fora a questão toda profissional, eu me lanço, me arvoro em temas extremamente complexos, né? Eu adoro física quântica. Uau, eu adoro não sabia física, disso, não. eu gosto de astronomia, eu leio e tudo mais, essa coisa toda. E eu fico traçando paralelos entre aquilo que eu aprendo ou tento aprender, porque quem diz que conhece física quântica é porque não conhece nada. É verdade. Então, assim, para a minha vida, para a realidade. Então, eu aprendi de que a nossa vida ela não tem essa estrutura newtoniana que a gente aprendeu na escola, né? Você é mais jovem do que eu, mas, enfim, a gente aprendeu aquela estrutura, tudo mecânico, tudo muito bem estruturado, tudo muito com processo de começo, meio e fim. A gente veio de uma geração que acreditava nesse método. E falava, não, é o seguinte, quando eu era jovem, fazer uma faculdade já era basicamente um passaporte para você ter sucesso, porque ninguém tinha quase faculdade aqui no Brasil, né? É verdade. Hoje em dia, muita gente tem faculdade e isso não quer dizer absolutamente nada, né? Então, cuidado, né? Mantenha sempre o pé no chão, é a dica que eu dou, que eu sei que não sou o único a dizer isso. Recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra para falar sobre os conflitos intergeracionais e eu dizia, eu não gosto muito de ficar dividindo as pessoas nessas classificações, alfa, beta, gama e tudo mais, eu me perco um pouco nisso. Mas eu procurei falar que, na minha visão, existem 4, vamos dizer assim, mentalidades existentes hoje que refletem gerações diferentes. Existe uma geração que é a geração que está no poder, que ainda está no poder, que é a geração do penso, logo existo. É a minha. Né? Acreditar no pensamento, no estudo, no esforço, no trabalho. Se você não sofrer, você não consegue chegar lá e tudo mais. E acreditava nessa questão muito consequente de ação e reação. Ação e reação. Depois, essa geração passou e nós temos uma geração que é aquela eu tenho, logo existo.
que talvez é muito protegida por uma geração anterior, é uma geração que começou a acreditar que a sua existência está muito ligada à posse, àquilo que ela tem. Então, é uma população, é uma geração que talvez se preocupa muito mais com o que tem, com o salário, com os símbolos exteriores de poder e de riqueza, a sala, o tamanho da sala, aquela coisa toda. Ele quer ter. Depois, tem uma outra geração que é aquela do que eu pertenço, logo existo. É a da tribo, é a tribal. Então, ela quer fazer parte do comitê de diversidade e inclusão, do comitê de mulheres, do comitê de homens, do comitê dos tomadores de chopp, dos fumadores de charuto, seja lá o que for. Então, a parte do pertencimento, essa visão tribal, é muito importante para essa geração. E existe, talvez, uma mais recente, que é aquela que eu sinto, logo existo. Ela quer sentimento. Então, ela quer se sentir feliz, ela quer se sentir alegre, ela quer sentir prazer. E, às vezes, imediato de preferência. Exatamente. E aí você tem que administrar tudo isso dentro do mesmo time. E eu não quero ser injusto dizendo que só porque sei lá, é jovem, ele é o do penso. Porque eu conheço jovens bastante novos de idade, mas que têm uma característica, uma dominância mental muito parecida à minha, de penso, logo existo. Né? E conheço pessoas da minha idade que estão só no sinto, logo existo. Ou quero só pertencer, eu quero só ter. Então, assim, a gente tem que entender essas nuances. Esse jovem aqui tá rindo, sabe? Ele tá rindo porque eu acho que ele se identificou um pouco com isso, né? Então, a gente tem que entender essas nuances todas, né? Entender essas diferenças para poder, com muita humildade, que é uma coisa difícil, abrindo mão do ego, pessoal, a gente fazer o exercício da empatia e comunicar com essas pessoas, com essas diferenças, né? Fazendo com que elas, entendendo a percepção que elas têm com relação à realidade. Então, resumindo, né? Fiz uma viagem aqui enorme, mas assim, é isso. O fato de você estar saindo da faculdade agora, seja você um penso, seja um tenho, um pertenço ou um sinto, ok, não muda nada. É só a forma como você vê. Mas as outras pessoas podem ver de formas muito diferentes. Então, procura ter um pouco mais de humildade, pezinho no chão, calma, né? Caldinho de como que fala? Caldo de galinha, né? Não faz mal a ninguém, um pouco de calma, um pouco de humildade. Já é pro caldo de feijão. Hoje é dia de comer feijão. Hoje é dia. Eu como feijão. Foi outro. Não, mas eu como feijão às quintas. É isso aí, tá certo. Ai, legal. Samuca, me diz uma coisa. Você tem... Bem, eu sei que você lê muito. Você é uma biblioteca ambulante. Queria ler mais, mas eu gosto de ler mesmo. Tem algum livro que você presenteia as pessoas, que você fala, putz, esse livro eu quero que todo mundo leia? Olha, assim, sim, presenteio pessoas, mas assim, eu seria injusto de falar de um, porque é o seguinte, eu tenho tantos livros que eu diria para você que foram fundamentais no meu desenvolvimento, né? E eu sou uma pessoa um pouco eclética na literatura. Como eu falei, eu não fico lendo todo dia só sobre negócio, gestão, blá, 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 porque isso aí é uma bolha, entendeu? E eu não entro, né? Eu procuro, né? Fugir de vez em quando das bolhas, né? Então, eu leio desde biografia, eu leio história, eu leio filosofia, eu leio astrofísica, física quântica, e leio outros livros que são os livros mais, vamos chamar, mainstream, dentro do segmento que a gente está. Então, assim, eu tenho muitos livros que foram marcantes da minha vida, né? Uma autobiografia que me ajudou muito, e eu recomendo para pessoas que se identificam com a minha origem, leiam a autobiografia do Malcolm X, escrita por Alex Haley. Alex Haley foi o mesmo que escreveu Raízes, né? Que foi muito famoso nos anos 70, uma série de televisão, Negras Raízes, mas o livro chama Negras Raízes. E o Alex Haley teve a possibilidade de entrevistar Malcolm X e escreveu a autobiografia do Malcolm X. Eu falo para você que essa autobiografia, ela mudou a minha forma de encarar a vida. Que legal. E tanto que eu tenho um desafio pessoal, que eu quero escrever um livro, eu, Samuel,
usando um pouco ou muito daquilo que eu aprendi através das fases da vida do Malcolm X. Então, é um livro fundamental. Mas, assim, existem livros fantásticos, saindo um pouco dessa temática. Por exemplo, eu acho que um livro revolucionário que é necessário, que as pessoas deveriam ler, é o Sapiens, Sim. do Harari. Eu acho que, assim, fundamental a gente entender. Vou dar um outro livro mais complicado ainda. A Equação de Deus, de Michio Kaku. É um físico americano que escreveu A Equação de Deus, que é um livro que vai falar sobre a busca da ciência, de buscar a teoria da unificação, que é quando você une finalmente a teoria gravitacional do Newton ou Einstein com a relatividade do Einstein com a física quântica. Uau. É o grande busca. Os físicos dizem que quando nós conseguirmos chegar nisso, nós definitivamente conseguimos descobrir a mente de Deus. Entendeu? Então é um livro assim fundamental. Eu acho que assim um livro que eu li agora, o ano passado, até em função do Ser, e que mexeu muito com as minhas estruturas, que eu achei fantástico, foi o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Sim. Olha, esse negócio de você entender a formação dos vieses, o sistema 1, o sistema 2, isso está me ajudando muito. Que um bom. livro que está me ajudando muito a dizer não. Tem um livro de ficção que eu li agora de um cientista brasileiro, considerado por muitos o mais brilhante cientista brasileiro de todos os tempos, que é um cientista chamado Miguel Nicoleles. É um livro chamado Nada Mais Será Como Antes. Eu sugiro que você leia e aqueles que estiverem nos escutando, por favor, também. Porque esse livro parece que ele... Já é o segundo, tá? Tem Off Records também já teve. O Nicoleles parece que estava enxergando o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. E ele escreveu um livro, foi o primeiro livro de ficção que ele escreveu, porque ele é um cientista, só escreve livros, obviamente, científicos, mas ele falou, não, quero escrever uma história de ficção. Escreveu esse livro há 2 anos atrás. Legal. E parecia que ele estava profetizando o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, Boa ler é lista, maravilhoso. Ler é maravilhoso, nós precisamos ler. O Brasil tem ainda um déficit muito grande com relação à leitura. É verdade. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, acredite, tá? E eu acredito que nós precisamos voltar a ler. E eu gosto de ler livro mesmo, livro, Eu tá? também. Claro que a gente tem a facilidade de ter o Kindle, de poder ler digital, mas eu gosto do livro, é que nem minha esposa diz. A gente gosta de sentir o cheiro do papel, de segurar e tudo mais. É uma coisa maravilhosa, viu? Que legal. Lista fantástica, hein, turma? Anota aí. Mas eu tenho mais. Se quiser depois, por favor, eu tenho uma lista enorme aí, viu? Mas você acredita que eu vou ter que terminar já o podcast? Mas vou terminar, adivinha, com o seu outdoor. Qual outdoor? Qual outdoor, não. Pensa numa estrada, numa rua maravilhosa, vai ter lá um outdoor do nosso Samuel Felício. Tá lá o nome assinado, Samuel Felício. Qual é o que vai estar estampado nesse outdoor? Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vou dizer assim. Eu já tinha pensado um pouco nessa possível pergunta e eu vou dizer uma coisa. Inclusive, essa serve como uma mensagem para o jovem que está começando aqui. Tá? Diz o seguinte: a menor distância da vida, sabe qual é? É entre o sucesso e o fracasso. O que a diferencia é o resultado. Pensa nisso. Pensa nisso. Sim. Se você fica a vida inteira tentando alguma coisa e nunca dá certo, você é um estúpido. Você é uma pessoa que não se deixou levar pelas evidências de sabendo que aquilo não dava certo e continua insistindo num erro. Porém, se você usa a mesma energia e fica o tempo todo fazendo aquilo, e no final das contas, nos 49 do segundo tempo, aquilo dá certo, você é um gênio. Você vai até escrever livro para poder ensinar como ter sucesso em cima das coisas. Então, a menor distância do mundo é entre o sucesso e o fracasso. E a sua medida é o resultado. É verdade, é verdade. Adorei. Muito legal. Adorei bater o ponto com você. Foi muito bom mesmo. Agradeço. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhar essa vida, esse
Imagina, né? Tanto tempo de... tanto estudo, tanto trabalho, mas tudo que você compartilhou, com certeza, vai fazer a diferença para quem está nos ouvindo. Nossa, se isso acontecer, se fizer diferença na vida de uma única pessoa, valeu? já valeu muito a pena, viu? E com certeza fará. Bia, muito Obrigada. obrigado, viu? Sucesso. Obrigada. Valeu. Você também. Tchau. Ai, meu Deus, tinha que ficar aqui o resto.